Bem-vindos a mais um episódio do nosso Quali News. E no episódio de hoje nós vamos saber notícias, mercado, novidades e também regulatórios. Em notícias nós temos um mel que foi apreendido por falsificação e uma empresa que foi proibida de alegar que o seu produto é o melhor do mundo. Ainda sobre o mercado, nós temos uma notícia muito importante para o agro brasileiro. O Brasil deve superar os Estados Unidos em exportação de grãos. E também, os bancos avaliam baratear o crédito ao campo. E sobre regulatórios, temos a atualização da Biblioteca de Alimentos da Anvisa e novos limites de contaminantes em alimentos. Fique com a gente nesse Quali News de hoje. E temos um alerta de produto falsificado. Um mel puro da marca Vale do Norte foi apreendido por conter informações na rotulagem que não condiz com o local de fabricação e não corresponde também ao CIF do produto. Então ele foi considerado um produto falsificado e a empresa se defendeu dizendo que realmente ela não produz esse mel nessa unidade e nesse endereço que foi alegado na rotulagem. Conhece a rede KFC? Provavelmente sim, é uma rede internacional que trabalha com frango. E aqui no Brasil ela teve uma questão muito relevante tratando-se do seu slogan, o melhor frango do mundo. Isso porque a rede Popeyes, que é a rede da mesma empresa proprietária do Burger King, alegou que esse slogan não era realista e que não há como comprovar isso, e decidiu entrar em contato com a representação do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária do Brasil. E ela conseguiu o que queria. Isso porque o CONAR, o Conselho, confirmou, e entendeu que não há como comprovar que o frango do KFC é o melhor do mundo. Então, por hora, a empresa não pode utilizar esse slogan no território nacional. É claro que o KFC ou a KFC pode entrar com algum recurso, recorrer à decisão, mas não entrou em contato, não comentou o assunto ainda. Esse item nos faz questionar bastante as questões das alegações em alimentos. Isso porque é muito comum encontrarmos diversas alegações que são um tanto questionáveis na área de alimentos. Então, o marketing de alimentos e o direito do consumidor andam lado a lado quando a gente está falando de alimentos. Sobre o mercado, nós temos uma notícia que a Embrapa, segundo a estimativa da Embrapa, a exportação de grãos no Brasil deve superar os Estados Unidos. Então, é uma notícia bem interessante, A gente deve ultrapassar a exportação de grãos nos próximos 5 anos, onde o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas. Então, essa é uma informação bem interessante. Olhando os últimos 20 anos, de 2000 a 2020, a produção brasileira ela cresceu 210%, enquanto a mundial ela aumentou 60%. O Brasil ele é o 4º produtor mundial e o 2º exportador de grãos. Então, basicamente, a gente está falando aqui de soja e de milho, E o maior exportador de grãos em 2020 foi os Estados Unidos, com 138 milhões de toneladas. O Brasil está em 2º lugar na exportação, com 122 milhões de toneladas. E até 2050, a produção brasileira de grãos ela poderá superar os 500 milhões de toneladas, sendo ainda mais importante para a segurança alimentar no mundo. E é muito bom a gente ter essa notícia aí para o Brasil. E por conta da crise na área de alimentos e do aumento dos preços dos alimentos, a gente tem uma movimentação nacional do governo federal para diminuir o efeito na mesa do consumidor. Isso porque a gente teve um aumento sim, bastante grande, já avisamos e falamos sobre isso nos últimos Quali News. E alguma das medidas que estão sendo estudadas é justamente medidas que facilitem ou tornem mais baratas
o financiamento de novas tecnologias para o campo, né? Linhas de crédito mais facilitadas. Além disso, se discute também reduzir o consumo, né, e a dependência do Brasil de adubos e fertilizantes no mercado internacional. Isso pelo preço do dólar em relação ao real, né, que dificulta. É óbvio que a gente já teve, né, até dezembro a retirada de tarifas de importação de arroz, porém isso não mudou o preço do arroz nas gôndolas, né? A gente teve, por exemplo, apesar, né, o produto chegou a registrar uma queda no início do ano, mas acumulou aí a alta de 69,8% nos últimos 12 meses. Então, sim, ainda há muito o que fazer, né? A gente não teve, apesar de tudo, não tivemos o desabastecimento do país. Esse é um ponto muito importante, né? Então, deve ser considerado. Só que, além de tecnologia, né, além da tecnologia no campo, é preciso investir em assistência para acompanhar o produtor, né? E especialmente aqueles pequenos que não têm como ter esse suporte técnico, contratar, né, uma equipe especializada. Então gera muita discrepância entre os grandes produtores e os pequenos. Esperamos que várias, né, ou algumas dessas medidas possam realmente trazer algum efeito para o consumidor final quando a gente está falando de preço de alimentos. E sobre regulatórios, nós tivemos a atualização da Biblioteca de Alimentos, publicada pela Anvisa, no dia 6 de abril foi a última publicação, e é onde a gente consegue encontrar com facilidade, né, todos os temas de legislações vigentes de alimentos. Então, para quem trabalha no ramo aí de alimentos, né, facilita muito a gente buscar o que está vigente. A gente também vai colocar o link aqui no final para vocês acessarem. Então, essa última publicação onde contém todas as legislações brasileiras aplicáveis aí a alimentos. Ainda em regulatórios, foi publicada uma nova norma trazendo novas informações sobre os limites toleráveis, né, os limites máximos toleráveis na contaminação de alimentos, que abreviamos como LMT, né? O que é importante citar? A gente já tinha regulamento falando disso, obviamente, mas a gente tem agora publicado uma nova disposição para toda a cadeia de alimentos, né, sobre esses limites. Ali a gente traz os princípios gerais, o estabelecimento e os métodos utilizados para avaliação, a fim de avaliar a conformidade desses itens. Essa nova norma entra em vigor a partir de 3 de maio de 2021. Então, em breve, ela vai entrar em vigor. Se você tem dúvida de como se aplica, o que isso muda no seu dia a dia, de controle de qualidade, de segurança de alimentos, fique atento à postagem. A gente vai deixar o link aqui dessa norma para você entender um pouquinho mais. Bom, e assim encerramos o nosso Quali News de hoje. Espero que você tenha gostado das notícias e que fique sempre nos acompanhando aqui no Instagram e nas demais redes sociais. Sempre bom compartilhar conhecimento e vivências com cada um de vocês. Nos acompanhe também no Instagram e nas outras redes sociais. Até já!